Seguimos para Brasília porque o ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou na última sexta-feira uma queixa-crime contra o hacker Walter Delgatti Neto por calúnia. A queixa-crime, aliás, equivale a uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Porém, ela é apresentada pela própria vítima. É um pouco complexo, mas o Bruno Pinheiro chega agora ao vivo para trazer as informações para a gente. Bruno, para ficar bem claro aí para mim, para a nossa audiência, essa queixa-crime é um primeiro passo para a abertura de uma ação penal, certo? Quais foram as alegações apresentadas pela defesa de Bolsonaro ao STF para que fosse apresentada essa queixa? Bom dia para você, bem-vindo. Informação assertiva e sempre muito lúcida, Lívia. A você um ótimo dia, excelente terça-feira. A quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. É justamente isso que você explicou sobre o que representa, o que significa no meio jurídico essa representação de uma queixa-crime, que é quando a vítima apresenta de fato. Isso aconteceu na última sexta-feira. Nós tivemos acesso a este documento que diz, eu fiz inclusive um rascunho que disse: Jair Bolsonaro afirmou que o hacker, ele está cometendo uma falsa imputação formulada contra o ex-presidente quando ao delito de realizar interceptação telefônica ou telemática sem autorização judicial. Isso se refere justamente naquela etapa em que aqui no Congresso Nacional, Walter Delgatti Neto disse que Jair Bolsonaro havia ordenado que ele ouvisse de forma ilegal o ministro Alexandre de Moraes e que qualquer consequência, eventual consequência, ele seria anistiado, receberia um indulto, algo muito semelhante ao que Daniel Silveira recebeu, e logo na sequência a Suprema Corte entendeu que não era de forma legal o indulto do presidente da República, que tinha o objetivo de retirar as condenações de Daniel Silveira. Essa interceptação que teria como alvo então o ministro Alexandre de Moraes, e isso tudo aconteceu no esboço de várias conversas com a deputada Zambelli. Isso foi revelado aqui na CPMI do 8 de janeiro e na sequência ele reafirmou lá na Polícia Federal. Walter Delgatti Neto, recém-condenado há 20 anos, alega que houve diversos encontros com o ex-presidente. Jair Bolsonaro revelou à Jovem Pan que esteve com o hacker somente uma vez, lá no Palácio da Alvorada, quando ele recebeu de fato e tinha o interesse de ouvir mais sobre o conhecimento de Walter Delgatti em relação ao sistema eleitoral. Então é isso agora, aguardar qual será o entendimento do STF em relação a essa representação. Uma queixa-crime dos advogados de Jair Bolsonaro. Este caso que tem chamado a atenção e movimentado o Congresso e também o jurídico de ambos os lados em relação às últimas falas do hacker da Vaza Jato, e agora também é condenado. Lívia. Ok, Bruno Pinheiro segue acompanhando então essas movimentações, a repercussão dessa queixa-crime apresentada pelo ex-presidente ao STF em Brasília. E enquanto isso, a gente analisa essa notícia aqui no Jornal da Manhã, começando com você, Diogo Schelp, porque de fato se tem uma denúncia muito grave apresentada por Walter Delgatti Neto de que, segundo ele, o ex-presidente teria contratado agentes de fora do Brasil para instalar uma escuta, um grampo de conversas de Alexandre de Moraes e que, ainda segundo Delgatti Neto, foi feito um pedido por parte do ex-presidente para que o hacker assumisse a autoria desse grampo. É preciso que haja uma comprovação dessa denúncia, que é muito grave. Do outro lado, dizendo-se ferido na sua honra, o ex-presidente entrou com essa queixa-crime. Para além da repercussão no campo jurídico, como essa ação, esse processo deve repercutir no Congresso, em Brasília, no meio político? Lívia, em primeiro lugar, é de se perguntar, não é, por que o presidente da República aceitou se encontrar com um hacker que já era conhecido e investigado naquele momento, agora já condenado, pela Vaza Jato, né? Por aquela invasão nas mensagens, no sistema de mensagens de procuradores e juízes da Lava Jato, um roubo de dados, e, enfim, aceitando se encontrar com essa pessoa que tinha esse histórico. Isso é algo
inimaginável para um presidente da República, uma decisão totalmente equivocada, para dizer o mínimo, do presidente na época e de seus assessores, né? E também da deputada Carla Zambelli, que aparentemente fez essa intermediação. Em relação às acusações feitas por Delgatti Neto, realmente, desde o primeiro momento, quando eu as escutei na CPI, eu fiquei pensando, elas são realmente muito graves e é preciso que haja provas, né? E isso talvez seja o motivo pelo qual a defesa de Bolsonaro tenha se sentido segura para apresentar essa queixa-crime. Talvez pela segurança de que Delgatti Neto não conseguiria provar, né, com materialidade esses encontros, quer dizer, um deles aconteceu, mas que esses pedidos tenham sido feitos por Bolsonaro, principalmente no que se refere a uma carta branca, uma suposta carta branca que Delgatti teria recebido do presidente para fazer o que fosse possível para comprovar, né, ou para colocar dúvidas sobre o sistema de votação brasileiro. Ô, Dávila, a questão é, isso daí deve ser arrastado na justiça, com cada um dos lados ingressando com, no caso aí, a queixa-crime, mas o fato é como é que se comprova a denúncia que o hacker faz, e o Schelp também cita esse encontro, né? Realmente precisa comprovar o que foi feito. Agora, como o Schelp bem mencionou, é inacreditável que um presidente da República recebe um criminoso, um sujeito envolvido já em escândalos como o da Vaza Jato, no Palácio do Planalto para discutir coisas dessa envergadura. Porque você não chama um criminoso lá para discutir sobre política externa, você vai chamar para discutir justamente sobre ações absolutamente contrárias ao espírito democrático, porque, na verdade, elas querem provar, entre aspas, a fragilidade das instituições democráticas, que é o caso do sistema eleitoral, que o Jair Bolsonaro tinha obsessão para mostrar as fragilidades da urna eletrônica, né? E, evidentemente, essa questão com Alexandre de Moraes, grampear um ministro supremo. Ou seja, é o velho populismo sempre tentando minar a credibilidade das instituições democráticas. É a triste realidade dessa péssima trajetória de líderes populistas minando a credibilidade das instituições democráticas.